Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg, disciplina de Educação Ambiental, não é? Pessoal, muita saudade de vocês, mas está cada vez mais próximo o nosso reencontro, né? Voltar às aulas presenciais. Breve estaremos em nossa sala de aula, todos juntos, contando aí, né, as nossas histórias nesse período, né, da pandemia que nós ficamos aí no confinamento social, que ficamos em casa, né, nos resguardando, preservando nossa saúde e dos nossos entes queridos. Mas já a gente vai estar de volta. E, gente, hoje nós vamos para, continuando o nosso assunto sobre poluição, vamos para um tema novo e lembrando que é imprescindível que vocês, de vez em quando, deem uma pausa, né, e copiem o assunto no caderno, ok? Para que vocês possam acompanhar posteriormente para resolver questões, para fazer alguma atividade, né? E não só as atividades, as questões, como também as nossas avaliações, os nossos testes de conhecimento. Então, vamos lá, vamos para o nosso tema. Vamos falar hoje sobre. Só um minuto. Agora sim, estou conseguindo controlar aqui o teclado. Nós vamos falar sobre a poluição do ar. Nesse caso, eu vou minimizar aqui, né, a figurinha do professor para não atrapalhar as informações que vão seguir na telinha de vocês. Então, gente, falando da poluição do ar, né, a gente fala que está diretamente relacionado com vários problemas de saúde, principalmente os respiratórios, né, e também os cardiovasculares, tá? O desenvolvimento dos grandes centros urbanos, novamente a gente fala, né, dos grandes centros urbanos, e o consumo cada vez mais exagerado dos humanos são os grandes responsáveis por tornar o mundo, né, cada dia mais poluído. A poluição, gente, a gente vai ver daqui a pouco o significado, né, o que é poluição, é um problema real, né, que atinge o ar. Nós já vimos que atinge também a água e o solo. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a água, tornando-se cada vez mais acentuada graças às nossas próprias atitudes, não é verdade? As atividades humanas ou da própria natureza que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos, né? De nós. Então, o ar poluído pode causar sérios problemas ao homem e a outros seres. Portanto, ele é impróprio, né, e nocivo. Então, a poluição do ar tem se intensificado desde a primeira metade do século XX, com o aumento crescente, né, de indústrias e também dos automóveis, né, dos carros, que lançam diversos poluentes na atmosfera. Vale destacar, no entanto, que também existem fontes naturais de poluição atmosférica, né? Vamos falar aí da questão da poeira, né, da terra e também dos vulcões, ok? Dando sequência, tá aí um exemplo para vocês na figurinha, onde a gente está vendo, né, nos grandes centros aí a poluição. Olha aí, uma indústria lançando, né, resíduos gasosos aí na atmosfera, né? Os veículos também lançam. Né? Olha a quantidade de veículos circulam nos grandes centros, né? Fora também aí a questão do lixo, não é? As queimadas que acontecem, o pessoal toca fogo, né, nos lixos, e aí tem restos de muita coisa nociva quando se espalha no ar. Uma delas está aí os pneus, não é verdade? E embaixo, aí a emissão também de gases provocado aí por esse vulcão, ok? Vamos tirar a imagem do professor, porque aqui a gente vai trazer para vocês, vou deixar aqui embaixo, que não atrapalha tanto, um texto para a gente ler e a gente falar algumas coisas, alguns comentários a respeito desse texto. Olha, primeiro eu queria falar para vocês aqui, ó, que toda cidade ela é caracterizada pela aglomeração de pessoas, né? Nas grandes cidades, a concentração de pessoas gera vários detritos, né, ou sujeiras provocadas aí pelas relações sociais, tá? Que relações são essas? A questão da indústria, que lança realmente muitos dejetos comerciais, culturais e residenciais, tá?
O problema da poluição urbana ocorre desde o início lá do século XIX. Né? A Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, hoje, depois que o mundo passou por 3 revoluções industriais e pelo crescimento populacional, esse se encontra, né, com uma população, né, de mais ou menos aí 6 bilhões de pessoas consumindo e gerando lixo e gerando poluição. Então, a poluição do ar é proveniente da emissão de gases no ar. De que gases a gente pode falar? A gente pode falar aí do monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, óxido sulfúrico, enfim, a gente pode falar aí um monte para vocês. Então, esses gases comprometem a composição original, né, do ar atmosférico, né, da atmosfera, provocando aí uma diminuição da qualidade do ar, né, que nós vamos respirar, né, que os moradores dos grandes centros, não só próximo, né, às grandes cidades, né, o entorno dela também, ok, vão respirar esse ar que não vai ser bom para a gente. E o que é que vai acontecer, pessoal? Essa diminuição da qualidade do ar, né, que a gente vai respirar, vai levar aí as pessoas a ficarem doentes, né, a contrair doenças respiratórias. Né? Os agentes poluidores do ar, quais são? Novamente a gente pergunta: indústrias, a queima de combustíveis fósseis, né, e também as usinas termoelétricas, tá certo? São responsáveis. Deixa eu dar só aqui uma pausazinha, volto já. Então, de volta, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto poluição do ar, tá? Bom, gente, eu falei para vocês que a gente ia definir o que é poluição, né? Então, acompanha comigo aí, ó. O termo poluição ambiental se refere a alterações ocorridas no ambiente, capazes de quê? De prejudicar diversas formas de vida e provocar morte de muitos, né? Ou a curto ou a longo prazo, né? Através da liberação de energia e ou matéria, tá certo? Ficou esclarecido para vocês? Então, vamos dar continuidade. Nós já vimos aí os tipos de poluição, mas vamos novamente refrisar os tipos de poluição, já que é o tema sempre ligado, né, à educação ambiental. Nesse módulo a gente está falando sobre poluição ambiental. Nós vamos ter poluição sonora, poluição térmica, poluição do ar, poluição por elementos radioativos, poluição por substâncias não biodegradáveis, poluição por derramamento de petróleo, como nós tivemos aqui, né, em toda a costa do Nordeste recentemente, poluição por eutrofização e também por lixo. E como a gente está vendo aí, né, eu gostaria de trazer para vocês, a gente está vendo uma palavra nova, né, que é a questão da poluição por eutrofização. O que é eutrofização? Então vamos anotar aí no caderno, pessoal, vou falar bem devagarinho para que vocês possam saber o que é eutrofização. Pessoal, nada mais é que o processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvidos na água, e isso vai provocar o quê? A morte de diversas espécies de animais e vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos, ok? Ficou explicado aí, gente? Então, tá explicado, espero que vocês anotem no caderno e vamos dar sequência. Dando sequência, nós vamos aí ver a continuidade, tirar a imagem. Opa, a imagem ficou legal aqui, ó, não atrapalha a nossa leitura. Olha, o comportamento consumista é um dos principais responsáveis por tais problemas ambientais, uma vez que requer a extração, principalmente aí de matérias-primas, né? Promove também atividades industriais poluentes, provoca o descarte e também o desperdício. E raramente visa ou incentiva atitudes e atividades
sustentáveis, tá certo? Além de problemas de saúde e ecológicos, como problemas respiratórios em razão dos poluentes liberados na atmosfera e também da perda de biodiversidade, por exemplo, né, em desastres relacionados aí, como nós vimos aqui em Pernambuco, né, em várias praias, o derramamento de petróleo, né, a poluição intensifica e revela problemas de caráter socioambiental. Um exemplo de respeito aos catadores, que muitas vezes, né, sem orientação, não possuem aí outra alternativa a não ser revirar lixo, não é verdade, em busca de materiais recicláveis para que possa vender e garantir aí a condição mínima, né, para a sua vida, né, para a sua existência, né? Repensar nossos hábitos de consumo, cultivar o respeito a todas as formas de vida e cobrar principalmente, gente, né, das autoridades, né, medidas para conter a poluição, né, como investir em transporte coletivo, por exemplo, de qualidade, porque aí vai diminuir o número de carros que saem de casa todos os dias para levar apenas uma pessoa para ir trabalhar. Já pensou? Então, a pessoa sai de casa, né, ali onde cabe mais 4 pessoas, ele vai sozinho. Então, imagine, se cada pessoa que tiver um carro, desculpa aí o nariz, cada pessoa que tiver um carro tiver que sair de casa com ele, por isso aí a grande concentração de veículos nas cidades, não é verdade? Bom, aí a gente fala também desenvolvimento de energias alternativas e diminuir a produção dos produtos descartáveis. Isso aí são atitudes importantes para a gente driblar, né, esse problema ambiental, tá? Então, por exemplo, as casas, para economizar energia, poderia ter aí teto solar, não é verdade? Podemos ter também aí fontes como energia eólica, não é? E a gente vai estudar essas fontes de energia, né, energia limpa, para que vocês possam entender como isso ajuda a diminuir esses impactos, a driblar esses problemas ambientais. Continuando, virando a página, vamos ver aqui, agora eu tenho que descer a imagem, pegar o mouse e descer a imagenzinha aqui do professor. Os poluentes atmosféricos, gente, podem ser divididos em 2 grandes grupos, tá? Vamos falar aí. Os poluentes primários e os poluentes secundários, né? Vamos ver os primários. Os primários são aqueles emitidos diretamente por uma fonte de poluição. Vamos dar exemplo? Os carros, os veículos. E os secundários são aqueles que sofrem reações químicas na atmosfera, ok? Ou seja, são formados a partir da interação do meio com o poluente primário, ok? Então, dentre os principais poluentes do ar, a gente vai aí citar a fumaça, vamos ver partículas inaláveis, o dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, tudo isso aí. Então, essas substâncias, né, podem causar seríssimos, eu posso dizer assim, sérios problemas, sérios danos à saúde do homem, ok? Então, o monóxido de carbono, por exemplo, diminui a capacidade do sangue de transportar oxigênio pelo corpo, podendo causar hipóxia tecidual, né? Já o ozônio possui papel oxidante e citotóxico, podendo causar o quê? Irritação nos olhos e diminuição da capacidade pulmonar, por exemplo. O dióxido de enxofre relaciona-se com as irritações nas vias aéreas superiores, assim como também, né, o dióxido de nitrogênio, ok? E o dióxido de nitrogênio, pessoal, também pode provocar danos, né, graves aos nossos pulmões, tá bom? Então, isso aí são só alguns exemplos, ok? Além desses problemas, a poluição do ar, né, desencadeia diversas outras consequências para o nosso corpo. Ela está relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das nossas narinas, aumentando aí há um aumento dos sintomas, por exemplo, da asma, quem tem problema aí de asma, a questão também das infecções das vias aéreas superiores e incidência, né, de câncer de pulmão, né, além das doenças cardíacas, das doenças cardiovasculares. É importante frisar que crianças e idosos são os mais vulneráveis, não é verdade?
sendo frequentemente internados, principalmente com doenças respiratórias. Então, a qualidade do ar pode melhorar ou pode piorar de acordo com as condições do tempo de uma cidade. Quando há períodos, por exemplo, com baixa umidade e pouco vento, é comum a gente ver aí, né, nas cidades, né, com a maior concentração de poluentes, pessoas, né, indo para os hospitais com esses tipos de problemas de saúde. Então, isso se deve ao fato que a dispersão dessas substâncias ocorre lentamente, vai demorar mais. Então, a gente vai inalar mais, as pessoas vão absorver mais esses poluentes. Sendo assim, é fundamental a atenção redobrada nessas épocas do ano. Por isso que em muitos noticiários, em muitos jornais, a gente vê o pessoal falando aí da meteorologia, né, e fala quando o ar ele está em menor quantidade, não é verdade? O ar está também mais seco. Então, preocupa, né, quando a umidade relativa do ar cai em algumas regiões, porque isso vai provocar realmente doenças às populações mais vulneráveis, como crianças e idosos. Continuando, pessoal. Vamos ver aí, ó, poluição do ar e a saúde humana. Ainda vamos continuar. Vamos falar. Olha, se vocês sentirem que esse vídeo, essa videoaula está um pouco longa, vocês podem dar uma pausa, tá certo? E continuar em outra ocasião. Não é obrigado vocês assistirem tudo até o final, tá certo? Até porque se tiver muito estendida, o conselho que eu dou é dar uma pausa, assiste depois, volta para continuar a aula do professor. Até porque tem muito assunto para vocês copiarem no caderno. Não é verdade? Então, realmente se torna cansativa. Como vocês têm observado, eu não tenho dado assim aulas curtas diariamente. Eu tenho gravado uma aula mais estendida, porque essa aula eu sei que vocês podem dividir por etapas para incluir no estudo de vocês, porque a nossa disciplina é apenas uma vez por semana, não é verdade? Então vocês poderão aí assistir gradativamente as videoaulas do professor Gutenberg, tá bom? Dando sequência, pessoal, a poluição do ar causa problemas graves, como nós vimos aí, à saúde humana. Aí estima-se que aproximadamente 7 milhões de pessoas morreram. Olha, isso eu estou falando lá em 2002 ainda, né? Em decorrência à poluição do ar, tá bom? Mas podemos até fazer uma pesquisa para a gente ver mais recente, de 2019, 2018, né? E se tiver até de 2020, ok? Bom, dando sequência, a gente vai falar o seguinte, ó. Muito se fala a respeito da poluição do ar e os seus riscos à saúde humana. Entretanto, muitas pessoas não se dão conta do quanto esse problema está se agravando, vem se agravando. Muitas vezes ficamos expostos a uma grande quantidade de fumaça e não percebemos, né, que surgem aí, para a gente mesmo, que a gente adquire diversas doenças, né, tais como a mais grave, a mais letal, o câncer, né, que está relacionado com a exposição excessiva desse poluente. Então, olha só, segundo um estudo divulgado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, no dia 25 de março de 2014, a poluição atmosférica levou quase 7 milhões de pessoas a óbito, isso no ano de 2012. Ainda continuando, segundo a OMS, mais da metade de todas as mortes ocorreram em decorrência da chamada poluição interior ou poluição doméstica, ok? Que se caracteriza pelo uso de materiais como madeira e carvão, por exemplo, para cozinhar. Esse hábito, apesar de parecer longe da realidade de muitas pessoas, ainda é bastante comum em áreas pobres, ok? Continuando, pessoal. Vou botar a imagenzinha do professor aqui. Podemos perceber também que, em relação à poluição do ar interior, os grupos mais prejudicados são as mulheres e crianças, uma vez que elas ficam um período, né, de tempo maior em casa e, consequentemente, apresentam um maior tempo de exposição. Sendo assim, pessoal, é fundamental que todas as pessoas que fazem uso de madeira e carvão para cozinhar, por exemplo, sejam informadas a respeito dos riscos à saúde, né?
e de maneiras alternativas, né, que possa até melhorar e resolver, pelo menos parcialmente, o problema, né? Embora que o melhor é resolver completamente o problema. Outra parte das mortes, né, analisadas pela OMS foi causada pela poluição exterior, que é a que vemos nas grandes cidades, né? Basta você pegar um ônibus e ir para o centro da cidade que você já vai ver. Nesse caso, os maiores responsáveis são os meios de transportes, como os carros e ônibus, as fábricas e também as usinas. A ocorrência de problemas relacionados com esse tipo de poluição é maior em países que se encontram em desenvolvimento. Exemplo, Brasil, Zil, nosso Brasil, não é verdade? Continuando, deixa eu colocar a imagenzinha um pouquinho mais para cá. Vocês estão vendo aí duas crianças com problemas respiratórios, estão aqui, ó, inalando aqui, nebulizando. Dentre as principais causas das mortes em decorrência da poluição atmosférica, podemos destacar os acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e doenças respiratórias. Além disso, né, os dados publicados mostram uma íntima relação entre a poluição do ar e as mortes em consequência, né, de uma grave doença, né, uma doença terrível, que é o câncer de pulmão, tá? Outros problemas podem ser desencadeados a curto prazo pela poluição do ar, entre eles a irritação das mucosas, da garganta e também aí desenvolver uma bronquite, ok? Apesar de não serem alvo do estudo, merecem destaque por causarem desconforto em pessoas submetidas a alta concentração de poluentes. Sendo assim, é importante frisar a necessidade de programas urgentes para diminuir a poluição do ar, bem como medidas que informem, pelo menos, né, a questão do perigo à população, ok, do uso de certos tipos de combustíveis, né, em suas casas. A poluição do ar deve ser vista como um problema grave de saúde e necessita de ações urgentes, né, para que esses índices de poluentes sejam diminuídos e melhore aí a qualidade de vida da população, né, da nossa qualidade de vida. Quais são os poluentes do ar? Vamos vê-los aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a figura do lado de cá fica melhor. Fica assim, dá para a gente ver. A expressão poluição do ar designa as mudanças na composição atmosférica natural, como nós já vimos, que podem causar prejuízos para os seres vivos e demais recursos naturais. Trata-se de uma ocorrência, né, cada vez mais comum nos grandes centros urbanos, né, e leva ao desenvolvimento de problemas graves de saúde para o homem, além de prejudicar a fauna e a flora de uma região, né, e ser responsável até mesmo pela deteriorização de monumentos históricos e outras obras. Qualquer substância que esteja no ar e seja capaz de torná-lo impróprio e prejudicial à saúde é chamado de poluente atmosférico, ok? Dentre as principais fontes de emissão de poluentes, podemos destacar, novamente, frisando sempre aqui, batendo na mesma tecla, as indústrias e a queimada de lixo, os veículos automotivos, automotores, certo? E os aviões. Vale destacar que alguns processos naturais levam à emissão de poluentes, como a gente falou aí das erupções vulcânicas, né? Falamos do vulcão, a tempestade de areia, né? Incêndios florestais criminosos, como a gente tem aqui todo dia mostrando aí, sendo mostrado nas emissoras de jornais, tá certo? O desmatamento na floresta amazônica e as queimadas. E isso preocupa bastante, gente. Continuando, as fontes de emissão de poluentes podem ser classificadas, como nós vimos aí, em móveis ou fixas. As móveis são aquelas que estão em movimento, que é o caso dos carros e aviões. E as fixas são aquelas que não se locomovem, né, liberando poluentes sempre de um local específico, que é o caso das indústrias e dos vulcões.
Como podemos aí classificar os agentes poluidores do ar em dois grupos, né? Que são dois grupos principais, que nós vimos que são os primários e os secundários, né? Os primários, a gente sabe que sai diretamente da fonte emissora, ok? Que a gente deu o exemplo aí, o carro, tá? Aqueles poluentes que são formados pela interação entre esses componentes naturais e os poluentes primários, que a gente sabe que é o secundário, né? Mas tem um quadro que eu vou mostrar para vocês aqui. Se não der para ver bem, ok, vocês podem me pedir através do nosso WhatsApp para que eu possa colocar um arquivo Word para que vocês possam baixar e até imprimir, tá certo? Porque ele traz muitas informações. Olha só, poluentes atmosféricos, aí ele mostra os poluentes primários e mostra os poluentes secundários. Eu vou mostrar aqui através do cursor aqui da setinha, olha, poluentes primários, poluentes secundários, ok? Então a gente vai ver os efeitos e a emissão. Olha, material aqui, ó, particulado, como poeira e fumaça. O que é que pode acontecer? Pode causar nos seres humanos dificuldades respiratórias, irritação, asma e bronquite. Então, esses são os efeitos, tá aqui, ó. A emissão, através da queima dos combustíveis, a tempestade de areia e chaminés de indústrias, como nós vimos aí em várias figurinhas que a gente viu ao passar da aula. Aí tem o monóxido de carbono, o CO, apresenta grande toxicidade, né? Toxicidade para os seres humanos, causando a redução da oxigenação do sangue, ok? E afetando aí o sistema nervoso. Então, olha como é tóxico, né? Quase não sai. Toxicidade, tóxico, né? Acostumar aí a língua para poder fazer a pronúncia correta. Olha, como ele é lançado aqui, ó, através da queima de combustíveis fósseis e dos incêndios, ok? E o dióxido de carbono, ou gás carbônico, que a gente tem aí, ó, a acentuação, né, do aumento da questão do efeito estufa, ok? Também queima de combustíveis, olha a emissão, queima de combustíveis fósseis, tá certo? E respiração dos seres vivos. Nossa respiração também ocasiona o efeito estufa, ok? O dióxido de enxofre, SO2, tá? Provoca doenças cardiovasculares e respiratórias. A sua emissão, queima de combustível que possui enxofre, como o óleo diesel e a gasolina, ok? Vamos ver aqui, ó, os óxidos de nitrogênio, tá certo? Provocam danos no sistema respiratório. Também queimas, olha a emissão, queima de combustíveis fósseis e também a questão dos vulcões, que libera bastante, tá certo? Óxido de nitrogênio. E os secundários, aí o que é que esses podem, né, para poder formar, né? Porque ele sozinho ele não se forma. Precisa realmente ter a ação primária, como nós vimos. Vamos ver aqui o ozônio, o O3, vamos ver os efeitos. Quando encontrado na faixa baixa da atmosfera, né, é tóxico, provocando irritação nos olhos e problemas respiratórios. Ok? A emissão, relação entre óxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar. Tá? Nós tínhamos aí, através por exemplo, existia geladeiras e ar-condicionados que tinham um produto, tá certo? Que causava, né, quando reagia, causava justamente a liberação, né, secundária, e aí trazia essas irritações nos olhos e problemas respiratórios. Hoje não tem mais, tá certo? O clorofluorcarbono, tá? Me lembrei agora, o CFC. E aí hoje as indústrias não estão mais utilizando nos ar-condicionado e geladeiras, tá? Aí a gente vai ter também aqui, ó, o ácido sulfúrico, ok? Responsável, perigosíssimo pela chuva ácida. E a sua emissão,
é justamente a relação, né, do óxido sulfúrico com o vapor d'água. Aí vai ter aí a precipitação, a chuva, né, e a chuva vai trazer a chuva com esse elemento aqui perigosíssimo, essa substância perigosíssima, que é o ácido sulfúrico, as chuvas ácidas, ok? Então, vejam se copiam direitinho aí essa tabela, ela traz informações importantíssimas. O SO3 aqui, ó, que é justamente o óxido sulfúrico, não deu para mim colocar aqui na lacunazinha, mas eu já estou dizendo para você o nome dessa substância aqui, tá? Dando sequência, lembrando, se a aula tiver estendida, dá uma pausa, assistam por partes, tá bom? Não é obrigado a assistir de uma vez, mas o professor vai dar até o término, para não ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3. Não, o professor coloca todo o assunto exposto e aí vocês, em casa, fazem a seleção como vocês querem assistir a nossa videoaula, tá bom? Os problemas gerados pela poluição atmosférica, o aumento da de doenças. Só um minuto aqui, pessoal, que a bateria está descarregando aqui do computador. Eu vou colocar ela na tomada. Só um minuto. Pronto, gente. Restabelecida aqui a energia no computador, nós podemos dar continuidade à nossa aula. Então, vou voltar aqui. Os problemas gerados pela poluição atmosférica causam o aumento da incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares na população. A acidificação também de rios e florestas, diminuição da visibilidade, aumento da formação de neblina, ok? Chuvas ácidas, como nós falamos, né? Intensificação do efeito estufa e destruição da camada de ozônio, que nós vamos falar posteriormente, tá? Aqui nas nossas aulas de educação ambiental. Breve, a gente vai falar da questão do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio, né? O que é que pode ocasionar. É fundamental, né? É de fundamental importância que os níveis de poluentes sejam constantemente monitorados a fim de evitar o agravamento de quadros, né, de poluição. A criação de leis severas para tratar a eliminação de poluentes e a conscientização da população sobre a importância de evitar o lançamento de substâncias tóxicas que podem mudar o triste quadro que vivemos atualmente, ok? Então, se a gente tiver essa consciência, se a gente começar, né? Por isso a introdução, como nós vimos, né, em videoaulas anteriores, né? A introdução da disciplina de educação ambiental, para que a gente forme, né, mais cidadãos conscientes e os tornem também multiplicadores, né, que tragam informações importantes, né, para toda a população, principalmente dentro de casa, não é verdade? Às vezes a gente comete alguma coisa que a gente, né, por não conhecer, né, o efeito, e a gente pode contornar dando informação. Digo, ó, irmã, irmão, ou tio, tia, primo, pai, mãe, avô, avó, não faz isso não, isso pode ocasionar tal poluição, isso vai ocasionar isso, e aí vai trazer consequências à nossa saúde, ou de outros seres vivos, enfim. Como é importante a gente estudar, né, a disciplina de educação ambiental. Então, o professor tenta trazer aí assuntos reais, assuntos relacionados, né, ao nosso dia a dia, tá, em toda a nossa comunidade. Tá? Então, sempre nós vamos estudar até o final do ano, sempre trazendo problemas, tá certo, ligados diretamente à nossa qualidade de vida, ok? Dando sequência, vamos ver. Não, aqui o professor encerra, ok? Aqui o professor encerra nessa parte, deixando para vocês aí, mostrando aí o nosso planeta, coitado, como ele vem sofrendo aí, né? Com tudo que vem acontecendo referente aos poluentes, à poluição. Mas nós vamos, se Deus quiser, né, conseguir contornar com ações, né, governamentais e nossas também, mudar o nosso hábito no dia a dia e conscientizar os futuros descendentes, né, nossos descendentes, as futuras gerações, né, para que a gente realmente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Então, deixa eu deixar aqui um abraço para vocês. Vou até ampliar a imagem aqui para que eu possa me comunicar melhor com vocês e dizer, novamente, morrendo de saudade, doido para voltar às aulas presenciais. Eu creio que agora em agosto, né, seja definida alguma coisa e a gente vai ficar sabendo quando é que a gente volta a se encontrar, tá bom?
Um forte abraço para todos e, pessoal, até a próxima aula de educação ambiental. Tchau, tchau, sétimo ano!